Shalom, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para o capítulo 26. Nós tivemos alguns problemas técnicos nos vídeos anteriores, que foram interrompidos, mas vamos continuar aqui no capítulo 26, falando de Isaac na terra dos filisteus. Como vocês já sabem, agora a nossa trajetória é com Isaac, é com o Jacó, é uma trajetória agora com os descendentes de Abraão. Isaac, ele passou pela mesma situação que Abraão passou, e Deus praticamente está repetindo aqui para relembrar, relatar os acontecimentos do pai, Abraão, com seu filho Isaac. Isso também é uma prova de que Deus era com Isaac, estava sendo com Isaac, assim como foi com Abraão. Então, é bom fazer a leitura aqui do que aconteceu aqui de Isaac na terra dos filisteus e ver, verificar que está se repetindo a mesma história. O Abimeleque, ele fica sabendo que a esposa de Isaac é irmã dele, é mulher, que a esposa de Isaac não é irmã, simplesmente, que é uma mentira, é apenas é uma esposa. Ele vê quando ir lá do seu palácio, quando Isaac estava acariciando Rebeca, e fica muito alvoroçado, fica irritado, vamos dizer assim, por saber que o Isaac não comunicou que ela era esposa e, de repente, alguém do seu povo podia estar tocando nela, como era de costume, e eles não suportarem ver mulheres bonitas, e dar prejuízo para eles, porque ele reconhecia que Isaac era um homem de Deus, e se alguém tocasse na sua mulher, seria castigado. Você está lendo aqui, você está acompanhando tudo com seu discipulador e você vai identificar que a história é a mesma que aconteceu com Abraão. Isso nos dá a entender que, do mesmo jeito como Abraão recebeu de Deus a bênção para atravessar situações sendo vitorioso, a mesma coisa com Isaac. Isaac foi vitorioso da mesma maneira. Abimeleque ainda faz aliança, Isaac ainda faz aliança com Abimeleque. Isso está acontecendo aqui nesse capítulo 26 de Gênesis. E aqui prova que realmente o que Deus falou estava acontecendo, porque Isaac está atravessando por situações iguais a Abraão e Deus agindo da mesma maneira como agiu com Abraão. Esse é o assunto do capítulo 26. Eu creio que aqui vocês podem tirar alguns aprendizados, porque a palavra de Deus nunca é vazia, ela sempre traz respostas para as nossas situações. Então, o ideal é que a gente esteja sempre falando a verdade, o que não aconteceu com Abraão nem com Isaac. Estamos sempre com medo de serem mortos pelos estranhos, por aqueles lugares onde ele passava, tudo provocado por causa da fome que acontecia. Tudo isso é a propósito de Deus, para testar, porque Deus já sabia quem eles eram, mas nós precisávamos saber o que um ser humano faz, mesmo depois de ser aliançado com Deus, ainda é capaz de mentir, é capaz de fazer coisas que desagradam a Deus. Mas Deus não desiste, é o que nós vemos aqui, prossegue com aqueles que ele se aliança e vai levando ao nível de perfeição até chegar no ponto que ele deseja. Essa é a lição que nós tiramos aqui no capítulo 26 de Gênesis. Eu espero que você tenha observado tudo direitinho e veja que o importante é ser um escolhido de Deus e valorizar. Valorize a sua posição. Deus escolheu você, assim como escolheu Abraão e Isaac. Escolheu você. Você está com Jesus porque Deus lhe escolheu. Ele escolhe e ele entrega para Jesus. Jesus falou isso, que aqueles que o Pai entrega para ele, de maneira nenhuma ele lançará fora. Já imaginou que privilégio? Deus escolhe, entrega para Jesus, e Jesus fica firme no propósito de Deus, cuidando de mim, de você, de todos que forem entregues para ele, e de maneira nenhuma nos lança fora. Está vendo você? Pode fazer o que fizer, mas se for escolhido, Deus vai estar movendo céus e terra para permanecer aliançado com você.
Eu quero contar para vocês a história de 1 Coríntios, capítulo 5, para provar a você que a pessoa que é escolhida por Deus, ele sofre a consequência dos pecados que cometerem, não estando valorizando o privilégio de ser escolhido e pecar. Então vai sofrer a consequência, mas Deus vai continuar aliançado. Na nova aliança, todos que fizerem isso estarão nos céus com Jesus, porque o aliançado, ele comete pecado, ele se arrepende, recebe o perdão, vai sofrer a consequência do pecado, mas um dia, quando Jesus Cristo venha buscar a sua igreja, como está escrito em Atos 1:11, ele será privilegiado de ter uma morada onde o sol não precisa se fazer presente, nem a lua, porque a luz é o Senhor Jesus. Eu vou lhe provar isso, ao privilégio do escolhido, mostrando você em 1 Coríntios capítulo 5. Lá nessa igreja de Corinto tinha um homem crente, uma igreja que era cheia de dons espirituais, igreja de crentes fervorosos, cheios do Espírito Santo, pois no meio dessa igreja tinha um homem que era também esse tipo de crente, falando em línguas, tendo dons espirituais, e de repente ele vê a mulher do seu pai e começa a ter relação com a mulher do seu pai. E aí a igreja fica meio indiferente com a situação, como se não estivesse vendo nada, e Paulo fica sabendo e escreve para essa carta para esse pessoal da igreja de Corinto, dizendo: não é bom o que vocês estão fazendo. Está vendo uma pessoa em pecado e estão passando a mão pela cabeça. Em outras palavras, estou falando mais ou menos o que Paulo diz assim. E aí ele diz: olha, esse tal que está fazendo isso não é para ficar no meio da igreja, é para tirá-lo do meio da igreja, arriscar o nome dele no meio da igreja. E quando isso acontece, é mesmo que está entregando para Satanás fazer o que quiser. Então, Paulo usa essa expressão, entregue esse tal a Satanás, quer dizer, tire da igreja, do meio da igreja, tire o nome dele, porque ele tem que sofrer a consequência do pecado dele. Tirando do meio da igreja, claro que ele ia sofrer dobrado, porque o pecado estava às portas, estava ali na vida dele, e Satanás achou essa brecha e ia fazer o que bem entendesse. Mas o resultado disso é que ele também diz que é para fazer isso, entregar a Satanás, para que o espírito, o corpo fosse danificado pelo Satanás, mas o espírito permanecesse salvo. Dá para entender? Que aquele que é salvo sofre consequência das maldades que praticar, porque ficou sem valorizar sua salvação, mas não perde a salvação, porque Deus deixa sofrer na terra, mas já está aliançado com ele. No dia que Jesus vier, a essa altura já se humilhou, já pediu perdão e já está pronto para ir morar nos céus com o Senhor Jesus. Então você vê a situação lá na primeira aliança, que eu estou contando, de 1 Coríntios 5, e veja a situação aqui de Isaac e de Abraão. Eles, depois de chamado por Deus, saber que eles estariam iniciando a nação santa onde Jesus Cristo iria nascer, que é a nação de Israel, grande privilégio, mas durante a trajetória tiveram suas fraquezas, mentiram, fizeram coisas que desagradavam a Deus, mas o Senhor não desistiu deles e eles realmente se tornaram aquilo que Deus requeria, que era o Abraão se tornou pai da fé, e Isaac continuou a grande obra do Senhor de ter os filhos, que desses filhos, um deles, que foi o Jacó, teve 12 filhos, e esses 12 filhos se tornaram as 12 tribos da nação de Israel. Então, foi alcançado o propósito? Não foi. O propósito de Deus é que Isaac continuasse a obra para que a nação santa fosse iniciada, e ele foi privilegiado. Seu filho Jacó teve 12 filhos, se tornaram 12 tribos, e assim a nação de Israel se tornou presente em nossas vidas. Deus desistiu? Não. Deus desiste daquele que recebe a Jesus, que é escolhido por Deus? Não. Então, o que é que você deve fazer para não estar envergonhando o nome dele, sofrendo, e as pessoas te olhando e dizendo: olha para ele, para o escolhido,
Diz que é escolhido de Deus, diz que é crente, olha como tá. Olha o sofrimento dele, e eu sei por que é. É porque ele estava fazendo isso e isso, eu nunca vi crente fazer essas coisas, e agora está aí sofrendo as consequências, porque até o ímpio sabe que Deus é santo, 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 e sabe que o Filho de Deus, que faz as coisas que envergonham o nome dele, sofre as consequências. E aí não é ruim isso para nossas vidas? A gente saber que tem o direito de ter a salvação, de estar lá nos céus, mas aqui na terra não ter uma vida de qualidade, ser zombado pelos ímpios e ter que passar as consequências do pecado que cometeu, ofendendo a santidade de Deus. Não é melhor que a gente esteja vigilante com a vida de oração, uma vida de jejum e oração, e vigilante em relação à confissão dos pecados, porque eu sei que dentro de 24 horas a gente comete um pensamento, uma palavra, alguma coisa que ofende a Deus. Então, o processo para a gente se manter glorificando o nome de Deus é ter essa vida de compromisso, entrar no lugar secreto todos os dias, no amanhecer, de preferência bem madrugada, porque o Senhor quer falar conosco na madrugada. Você conversa com Deus o tempo todo durante o dia, no trabalho, em casa, varrendo casa, lavando os pratos. Você conversa, mas você, para ouvir ao Pai, ao nosso Deus, é preciso estar na madrugada para ouvir a voz dele. Não é que a sua oração no dia não tenha validade, tem. Porém, o horário maravilhoso, escolhido por Deus para falar com seus filhos é a madrugada. Então, de preferência, bem cedo, né? Você vai lá, confessa seus pecados, aquele pensamento que teve, aquela palavra, e depois disso vai seguindo os passos da oração, agradecendo a Deus por os passos que o Senhor fez no tabernáculo para manter o povo esperando a promessa de Gênesis 3,15, e agradecer ao Senhor que a promessa já se cumpriu e que agora o vivo e novo caminho é Jesus. E basta nós estarmos diante da cruz, diante dele, entregando os pecados que a gente de vez em quando dá lugar para acontecer, porque o Senhor nos purificou no dia que ele nos tomou como filho, mas a gente continua, como eu já disse. Então, fazendo isso, você vai estar glorificando o nome de Deus. E não fazendo assim, ele te escolheu, ele vai manter firme a sua promessa, ele vai te dar aquele lugar maravilhoso onde não tem o sol nem a lua, porque Jesus Cristo vai estar lá com você. Mas durante a vida aqui na Terra, uma vida sem qualidade, uma vida onde não as pessoas vê você sofrendo e sofrendo por pecar, porque o sofrimento é normal em todo ser humano, mas o pior de tudo é você sofrer porque estava no pecado, como consequência de pecado. Fique feliz, que o próprio Deus fala através de Tiago, que feliz é aquele que sofre por não, sem ter razão do sofrimento, sem ser por causa do pecado. Porque no mundo teremos aflições, independente de pecar ou não, mas o Filho de Deus deve estar passando por aflições que não sejam provocadas por ele, que não foi por causa do pecado dele, porque o Senhor se alegra em ver que nós estamos sofrendo por amor a ele, não por causa do pecado que cometeu, ofendendo a santidade dele. Então, não ficamos assim, admirados e achando bonitinho Deus abençoar Isaac, mesmo depois que ele mentiu, aqui, como a gente vê aqui, no capítulo 26. Não, isso aqui é apenas como lição para nós. Que não venhamos a fazer isso de jeito nenhum. Deus nos chamou para a santidade, e ele disse que sem santidade ninguém pode vê-lo. Então, sejamos santos como é santo o nosso Pai que está nos céus, porque está escrito assim na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 13, se eu não me engano. Eu sei que é na primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo, que está escrito que é para ser santo como é santo o vosso Pai que está nos céus. Então, esses exemplos negativos dos personagens bíblicos, dos erros de Abraão, dos erros de Isaac, não é para ser modelo para nós, é para nós estarmos vendo e entendendo que não é desse jeito que Deus quer que a gente continue.
Ele quer que a cada dia, quando vê os erros dos personagens bíblicos, a gente esteja dizendo ao Senhor que nos guarde, nos proteja, nos fortaleça para não fazermos as mesmas coisas que eles fizeram, mas ao contrário, a gente procurar cada dia glorificar o nome do Senhor, vivendo uma vida de santidade. Bem, aqui nós damos uma paradinha, é o capítulo 26, que foi apresentado, e acredito que os discipuladores estarão fazendo a leitura com todo cuidado e observando as revelações que Deus traz em cada versículo, e acredito que vai ser um discipulado a cada semana, de 7 em 7 dias, discipulados de excelência para a glória de Deus. E os discípulos sendo preparados para também ter os seus discípulos. Nós estamos no M12, é o discipulado de 12. Então, o seu discipulador está com você por um tempo, você assimila tudo que está aprendendo e depois você também vai fazer o mesmo, fazer o seu discipulado de 12. Pega o primeiro, você vai primeiro evangelizar alguém, ganhar essa pessoa, depois você vai consolidar essa pessoa, depois você vai discipular e por último você vai enviar. É o mesmo processo, o seu discipulador está fazendo isso com você e você vai fazer o mesmo com as pessoas que você ganhar. Porque o projeto do Senhor Jesus Cristo, o que ele deixou para nós escrito é que nós devemos fazer discípulos. Mateus 28, 19. Então, se ele disse que é para fazer discípulo, faz parte da minha vida de filho de Deus, obedecer o que Jesus diz. Porque ele diz, sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, se somos de Jesus, ele diz que é para fazer discípulos. Então, veja as pessoas da sua parentela que ainda não aceitou Jesus, e já comece a receber as lições no seu discipulado, e já se aproxime das pessoas para começar a conquistar, ter amizade com as pessoas, dedicar amor para elas, porque quando você estiver pronto aqui nas lições do discipulado, você já começa a fazer o seu. Mas você não vai começar assim de uma hora para outra, você já começa a ser uma pessoa que ama os seus vizinhos, para que eles possam aceitar a palavra de Deus vindo da sua boca, uma pessoa que ama os seus parentes, para os seus parentes receber a palavra de Deus vindo da sua boca, uma pessoa que ama os seus amigos, os seus colegas de trabalho, os seus colegas de faculdade, para eles sentirem o amor de Deus na sua vida, e quando você estiver pronto para ganhar essa vida, preparado aqui no seu estudo de discipulado, você aí começa a atuar com o vizinho, com o colega de trabalho, com o parentela, com o colega de faculdade, e aí você terá seus 12 discípulos também para discipular, porque é desse jeito que o reino de Deus cresce. A gente não dá, não, você está achando bom o mundo do jeito que está? Está vendo o que o mundo está preparando para vir, que está sendo preparado? Guerras e mais guerras, fome, você ter o dinheiro e não ter o que comprar, tudo está vindo aí para pior. E se nós temos pressa que Jesus Cristo venha, temos que cumprir o propósito. Tem vidas que precisam ser salvas e vai depender do seu preparo nesse discipulado para você conseguir, preparado por Deus através dessa palavra, também conseguir outras vidas, apressar o crescimento do reino de Deus, para toda a obra ser completa e Jesus Cristo descer com poder e glória, como está escrito em Atos 1:11, para buscar a sua igreja e acabar de uma vez por toda com esse sofrimento da terra, porque será um novo céu e uma nova terra para aqueles que seguem Jesus e que estão apressados em cumprir o seu propósito. Bem, terminamos o capítulo 26, falei o que Deus me revelou, e eu espero que o discipulador também tenha as revelações do Senhor dentro desse assunto, não pode sair desse assunto. Toda a parte da Bíblia que falar alguma coisa que combinar com esse assunto do capítulo 26, o discipulador tem direito de falar, mas não ficar contando histórias essas e aquelas. O nosso propósito é a palavra é Jesus. João, capítulo 1, versículo 14. Jesus é a palavra, então sigamos nessa reforma do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, a reforma que tem credibilidade, porque o reformador dos reformadores está na nossa frente, Jesus Cristo. Graças a Deus, finalizamos e vamos orar. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja